Você sabe que eu sempre gosto de contar boas histórias aqui para vocês. E neste vídeo eu vou contar uma das mais inacreditáveis. O dia em que os Rolling Stones deixaram de existir. O dia em que a banda acabou. Presta atenção. Você pode adquirir esses dois livros aqui, que vem nessa embalagem aqui, ó, luxuosíssima. Você pode adquirir isso aqui com um desconto incrível. Aqui na descrição desse vídeo, você clica no link correspondente, faz a compra e na hora de finalizar essa compra, você coloca o cupom de desconto. Com Regis Tadeu Indica, tudo junto. E você vai ter um desconto extraordinário para adquirir essa obra incrível, cara. São dois livros, olha, imensos, cara. Um negócio sensacional, um material riquíssimo, não apenas para você, como para sua família, cara. Então você não pode perder essa oportunidade, tá ok? É incrível isso aqui. Meu amigo e minha amiga, você sabe muito bem que aqui no meu canal eu adoro contar várias histórias, muitas delas absurdas, né? Mas sempre com um interesse histórico muito grande, né? Aliás, é uma coisa que eu faço isso já há bastante tempo, também lá no meu clube de membros VIP, que eu já vou falar dele daqui a pouquinho. Mas hoje eu vou trazer uma história inacreditável. O dia em que os Rolling Stones deixaram de existir. O dia em que a banda acabou. Pois é, isso é verdade. Porque ao contrário do que muitos pensam, cara, os Rolling Stones não são tão eternos quanto a gente imagina. Evidentemente que a banda vai deixar de existir quando o Mick Jagger e o Keith Richards não estiverem mais caminhando pela Terra. Isso é absolutamente óbvio. Mas o nome da banda, os discos que a banda gravou e as canções, elas já estão eternizadas. Disso você não tem a menor dúvida. Só que nada disso teria acontecido dessa forma, como eu falei, se o desfecho de uma história absurda ocorrida em 1978 tivesse sido diferente, cara. E o pior, tivesse sido de acordo com o sistema judiciário canadense. É isso mesmo. Se o desfecho dessa história tivesse sido, vamos dizer assim, coerente com tudo aquilo que aconteceu, os Rolling Stones teriam deixado de existir naquele ano. E o que é pior, cara, por alguns dias a banda realmente acabou. Para você entender o que aconteceu, obviamente que eu vou precisar contextualizar aqui para você. A banda tinha chegado no Canadá, tá, para fazer shows da turnê do álbum de estúdio anterior, que é o maravilhoso Black and Blue, que eu adoro, que tinha sido lançado no ano anterior. E ainda eles iam fazer em março uma gravação, um show meio secreto, num clube pequeno ali de Toronto, chamado El Mocambo. E essas gravações seriam lançadas num disco ao vivo, junto com outras gravações de shows que os Rolling Stones fizeram nos 2 anos anteriores, e que acabou sendo lançado nesse álbum aqui, ó, o Love You Live, de 77, que é um disco que eu adoro. Só que assim, 6 semanas antes, o Keith Richards ele já tinha se safado da prisão depois que ele bateu o carro dele, obviamente por excesso de velocidade, em uma estrada numa cidade chamada Aylesbury. E os policiais encontraram ali, dentro do carro dele, cocaína e LSD, além, inclusive, de uma documentação do carro completamente irregular. Incrivelmente, graças aos sensacionais advogados dos Rolling Stones, o Keith Richards ele só recebeu uma pesada multa.
Só isso. Foi nesse episódio que o Keith Richards ele finalmente passou a acreditar de que ele estava realmente acima da lei. Que foi um erro dele. E aí, no aeroporto canadense, né, com a inspeção rigorosa ali, os policiais revistaram a bolsa da mulher do Keith Richards na época, que era uma doidaça chamada Anita Pallenberg. E por causa do olfato dos cães farejadores ali, os policiais encontraram uma colher suspeita. Uma colher que tinha sido usada pelo Keith Richards para injetar heroína em pleno voo. E ele havia escondido essa colher na bolsa dela. A Anita foi presa e foi liberada provisoriamente, já que a colher, mais uma embalagem de umas balinhas assim, e um outro saquinho ali que eles desconfiavam que era haxixe, todo esse material foi enviado para um laboratório para que se obtivesse realmente provas oficiais contra ela. Só que nesse ínterim, o casal ele foi pro hotel junto com as 28 malas da bagagem deles e eles se hospedaram nesse hotel como o senhor e senhora Redlands, que era uma piada, né? Porque Redlands na verdade era a casa que o Keith Richards tinha em Success e onde ele e o Mick Jagger tinham sido presos em 1967, naquele episódio daquela batida, aquela coisa policial. Inclusive eles foram sentenciados e depois as penas foram canceladas, uma confusão toda. Uma hora eu conto essa história com mais detalhes. Então, só que durante esse tempo todo dessa confusão, cara, o Keith, ele estava tão chapado que ele não percebeu o que estava acontecendo. Inclusive, ele estava tão louco que ele chegou ao ponto de pensar que a equipe de policiais, cara, era na verdade os seguranças da banda. Olha que ponto o estado do cara tinha chegado. O mais incrível também nessa história é que os policiais, eles não conseguiram encontrar 2 gramas de cocaína e heroína que o casal estava levando com ele, estava carregando com ele. Milagre. Na época, a acusação ela estava prestes a cair apenas em cima da Anita Pallenberg. Só que 2 dias depois, a coisa ficou muito séria pro Keith Richards. Por quê, cara? Porque depois de uma tarde de ensaios dos shows, ele voltou pro hotel, ele injetou mais um pouco de heroína e apagou. Ele só foi acordado no dia seguinte, cara, na manhã seguinte, por 2 brutamontes da polícia montada canadense dentro do quarto dele, dando uns tapas na cara do guitarrista para ele acordar. Quando ele viu que ele estava cercado, depois por uns 15 policiais dentro da suíte dele, inclusive revirando tudo, até que inclusive esses policiais eles encontraram uma certa quantidade de heroína e encontraram 5 gramas de cocaína, que era um material, cara, que o Keith Richards havia enviado para ele mesmo antes dele embarcar para o Canadá, que era uma estratégia que ele já vinha fazendo há muito tempo, né, e com muita frequência, quando ele viajava para outros países. E ele, evidentemente, pensava, cara, que ele jamais seria pego. Só que ele foi pego, cara. E aí o que acontece? Imediatamente algemado e recebendo ali as acusações como traficante, o Keith Richards ele estava tão chapado, cara, que ele ouviu tudo aquilo, ele ouviu as acusações ali mesmo, e ele ficou mais preocupado, cara, em ordenar para os policiais que deixassem 1 grama com ele. Porque caso contrário, ele sairia para buscar mais e a polícia teria que ir atrás dele e prender o cara de novo. Olha a doideira dele. E aí os policiais, incrédulos com aquela audácia do Keith Richards, os caras começaram a dar risada
e arrastaram o guitarrista para fora do hotel, cara, como se eles estivessem carregando assim um saco de comida para cachorro. Aliás, esses são detalhes, por exemplo, dessa história que eu estou contando para vocês, e eu conto várias dessas outras histórias incríveis lá no meu clube de membros VIP, que é um local repleto de material inédito, exclusivo, que só os sócios têm acesso. Então lá você tem vídeos inéditos que você não vai encontrar em lugar nenhum, tem séries novas, tem aposto que você não sabe exclusivo, tem descontos dos nossos parceiros ainda maiores, você pode assistir shows gratuitos, frequentar bastidores, você pode ter um plano ali que você vai conversar comigo e com o Paulo Barão por WhatsApp, em tempo real praticamente, enfim, uma série de benefícios que você pode ser sócio e ter acesso a esse material maravilhoso. Você vai clicar aqui embaixo na descrição do vídeo em Seja Membro e você vai escolher o seu plano e você vai se divertir e vai se informar. E lá eu conto um monte de histórias, exatamente essas histórias como essa que eu estou contando aqui a respeito do Keith Richards e do dia que os Rolling Stones deixaram de existir. Bom, então continuando com a história, o Keith Richards ele estava tão chapado que ele realmente não percebeu a gravidade da situação toda. Mas os advogados dos Rolling Stones sacaram. E eles já ficaram em pânico. Por quê, cara? Porque há anos que o Canadá não tinha prendido alguém por tráfico internacional, né? E a pena para tal crime, que era muito grave ali, era de, no mínimo, 7 anos de cadeia. Para os outros integrantes dos Rolling Stones, cara, a notícia caiu como uma bomba. Mas, de uma certa forma, aquilo ali já era esperado. E era meio considerado inevitável, dado o histórico do Keith Richards, né? Só que, assim, houve uma reação que foi inesperada na sua intensidade, que foi a reação do Mick Jagger. Absolutamente raivoso, colérico em grau máximo, o Mick Jagger ele espumava como se fosse um cachorro louco, completamente furioso com a irresponsabilidade do parceiro e já na época começando a ficar meio como ex-amigo, tá? Já estava no estágio inicial de rompimento, cara. Porque que acontece? O Mick Jagger e o restante da banda, eles estavam em Toronto, cara, há dias esperando pelo Keith Richards. E eles não se conformavam, cara, com a estupidez dele, né? Tanto que, inclusive, que o Keith Richards havia passado os últimos dias, antes de embarcar para Toronto, sem responder aos telefonemas da banda e da sua equipe, cara. Ele estava ali na casa dele, lá em Redlands, mais entretido em cheirar tudo, injetar tudo e beber todo o uísque que era possível. Ele só resolveu sair de casa e embarcar para o Canadá, cara, quando ele recebeu um telegrama absolutamente furioso do Mick Jagger, que ameaçava, inclusive, botar os advogados dos Rolling Stones em cima do Keith Richards, por quebra de contrato. E aí, quando o Keith Richards apareceu lá em Toronto, cara, ele estava num estado tão deplorável que o Mick Jagger começou a conversar com os outros integrantes, dizendo que o futuro álbum, o Love You Live, seria o último do Keith. Mas aí rolou a prisão dele e durante o processo, cara, o Mick Jagger, ele avisou que até o veredito final, a banda estava temporariamente extinta e que seria definitivamente encerrada caso o Keith Richards recebesse uma pena definitiva de prisão, uma condenação sem recurso, que era o que na época era o mais provável que acontecesse, dada a rigidez das leis canadenses. É claro que com o passar dos dias, né, e conversando com os advogados dos Rolling Stones e os contadores, o Mick Jagger ele foi convencido, cara, de que não era um bom negócio terminar com a banda e que ela deveria continuar sem o Keith Richards, cara, em caso de condenação. E aí,
aguardando o julgamento em liberdade, o Keith, ele conseguiu estar presente, vamos dizer assim, nos 2 shows do El Mocambo, que já tinham sido anunciados, né? E quem assistiu a esses shows, cara, não tinha a menor dúvida de que o Keith Richards estava prestes a seguir o mesmo destino do Brian Jones. Tanto que, inclusive, grande parte, os 2 shows que a banda fez no El Mocambo tiveram que ser depois refeitos. As guitarras foram refeitas, as gaitas do Mick Jagger foram todas refeitas, cara, em estúdio, porque realmente a performance teve muitos erros. Foi então que depois do segundo show no El Mocambo, o Mick Jagger, ele convocou uma reunião e ficou decidido que a banda iria embora da cidade e deixaria o Keith para trás, que deixaria o cara à própria sorte. E foi isso que eles fizeram. O abandono do Keith, inclusive, causou no Charlie Watts um arrependimento que demorou anos para diminuir, ao passo que o melhor amigo do Keith Richards, que era o Ron Wood, cara, ele não se fez de rogado, cara. Ele simplesmente largou o irmão dele para trás. Aliás, já que eu estou falando de Rolling Stones e do Charlie Watts, vou te dar uma oportunidade incrível, meu amigo e minha amiga. Você adquirir um combo com 2 livros espetaculares a respeito dos Rolling Stones. O primeiro deles é As Verdadeiras Aventuras dos Rolling Stones, que é um livro incrível que conta um jornalista dentro dos bastidores dos Stones, contando como é que funcionava os Stones fora dos palcos, fora das câmeras. É um livro incrível que vai inclusive até o Festival de Altamont, tá? Aquela tragédia toda. E o outro livro, cara, é Sympathy for the Drummer, que é a biografia do Charlie Watts, cara, um dos bateristas mais incríveis. Não era à toa que toda vez que os Stones vinham aqui pro Brasil, ele era o cara mais aplaudido. Esse livro é maravilhoso e conta toda a história, a trajetória, a história, os pensamentos, tudo referente ao Charlie Watts, que é inclusive um cara que ficou décadas tocando com a banda e ele viu movimentos musicais surgirem, desaparecerem. É um livro incrível, cara, e você pode adquirir esses 2 livros num combo especial. Você clica aqui embaixo na descrição do vídeo e na hora de fechar a sua compra, você coloca o nosso tradicional cupom de desconto, o Regis Tadeu Indica. Tudo junto, e você vai ter um desconto sensacional. Você não vai encontrar um desconto melhor do que esse na internet. Pode procurar. Ou você pode adquirir os livros separadamente, né? Tanto um como o outro. Você também clica aqui no mesmo link. Na hora de você finalizar a compra, basta você colocar, então, o cupom de desconto Regis Tadeu Indica. Então, ou você adquire os livros separadamente, ou nesse combo. O combo é muito mais legal, evidentemente, porque, inclusive, esse combo vem com uma série de brindes, vem com uma espécie de mochila, uma sacola preta especial, vem uma série de acessórios maravilhosos. Eu recomendo muito que você adquira esse combo. Então, clica aqui embaixo, preencha o cupom de desconto com o Regis Tadeu Indica tudo junto e você vai ter um preço sensacional. Agora, voltando à nossa história, eu falei para vocês que a banda inteira largou o Keith Richards para trás. Só que teve um integrante que não foi embora e não abandonou o cara. O único que ficou ali solidário junto com o Keith Richards e a Anita Pallenberg foi o pianista, o Ian Stewart, que estava sempre ali escondido. E o Ian, já contei isso em outros vídeos dos Stones, ele era o verdadeiro líder da consciência da banda. Era o cara para quem o Mick e o Keith pediam conselhos e até mesmo autorizações para tomar algumas decisões. Era um cara importantíssimo dentro da estrutura dos Stones. E ele ficou ali, e ele inclusive agendou sessões de estúdio para que ele e o Keith Richards, que estava respondendo o processo em liberdade, que eles pudessem gravar algumas canções country que o Keith tinha aprendido do amigo dele, cara, do Gram Parsons,
que é um cara que... Qualquer hora eu vou contar a história do Gram Parsons lá no clube de membros VIP, cara. Então eles ficaram ali, eles gravaram algumas canções. Eles gravaram uma canção chamada Sing Me Back Home, gravaram uma outra chamada Say It's Not You e uma outra chamada World Life Blues. Que inclusive dizem que existe bootlegs, existem discos piratas dessas gravações, porque essas gravações nunca foram lançadas. Eu tô atrás desses discos, aí uma hora eu vou encontrar. Então o que acontece, cara? O Mick Jagger estava então tão paranoico de que ele seria preso também, tanto que inclusive ele acreditava, cara, que haviam policiais, cara, disfarçados dentro da própria equipe de apoio dos Stones. Ele estava tão paranoico, cara, que ele se mandou de Toronto horas depois da prisão do Keith Richards. E realmente, essa paranoia dele tinha sentido, cara, porque logo depois que ele, assim que ele embarcou no avião de Toronto para Nova York, cara, apareceram os policiais ali procurando por ele, cara. E o Mick Jagger, ele só voltou para Toronto dias depois, na véspera dos shows que já estavam agendados no El Mocambo. Pra você ter uma ideia. E aí, 2 dias depois do segundo show no El Mocambo, já com a banda, o restante da banda zarpado, né, caído fora do Canadá, o Keith Richards, ele se apresentou à corte canadense com os seus advogados e ele teve que ouvir 2 acusações formais por tráfico de heroína e posse de cocaína. Na saída do tribunal, ele quase apanhou feio da multidão que estava ali, que exigia a prisão dele, e os mais suaves, assim, queriam que ele fosse deportado imediatamente. Só que antes disso, cara, ele deu algumas declarações patéticas ali na porta do tribunal, né? Com aquele papinho de, querem proibir o rock and roll, por isso que me acusam, as pessoas caretas têm medo do ritmo do rock and roll, da dança, né? Aquelas bravatinhas que você sabe que era puro delírio da época. E aí, cara, foi então quando ocorreram essas acusações formais, cara, aí então os advogados entraram em pânico ainda maior por conta da formalização dessas acusações, cara. Porque eles estavam prevendo que a condenação seria inevitável. E foi exatamente nesse momento que a ficha do Keith Richards caiu. A ponto de, inclusive, ele ter retornado no dia seguinte para a corte completamente cabisbaixo, arrasado, cara. Que foi quando ele teve, então, que pagar uma fiança de $25 mil, que era uma pequena fortuna na época, para não ir direto, para não aguardar o julgamento na cadeia. Foi então que aconteceu um fato incrível, cara. A assistente dele, a Jenny Rose, que inclusive depois, mais tarde, acabou se tornando até empresária particular, a empresária pessoal do Keith Richards, ela teve uma conversa séria com o guitarrista durante um café da manhã. E ela deu um ultimátum. Ela falou assim: você vai desistir do quê? Você vai desistir da música ou vai desistir das drogas? Porque as duas juntas, cara, não funcionam mais para você. E mesmo sem a menor vontade, o Keith Richards, ele resolveu entrar numa clínica de reabilitação junto com a Anita Pallenberg. Assim que aquele pesadelo acabasse. Aí falaram, não, você vai agora. E ele até depois, é como se ele dissesse assim, o laboratório humano tinha que ser fechado para salvar a família dele, principalmente o filho Brandon, que na época estava com 7 anos, salvar a banda e salvar ele mesmo. Só que os advogados não esperaram, cara. Os advogados, eles conseguiram uma autorização da corte canadense, cara. E os advogados providenciaram um visto especial para que o Keith Richards pudesse se internar junto com a mulher dele em uma clínica de desintoxicação radical nos Estados Unidos, que era uma clínica especializada em terapias com eletrochoque. Pois é, cara. E essa terapia já tinha funcionado com o Eric Clapton e com o Pete Townshend. Como o Keith, ele não podia sair da clínica, né? Ele acabou se internando. O Mick Jagger, ele tinha que ir até a clínica para mostrar as mixagens do que seria o disco ao vivo.
o Love You Live, cara. Inacreditável, né? O Keith Richards, ele conseguiu sair da clínica, né? Mas só que ele ficou limpo por muito pouco tempo, só por alguns meses. E aí, quando naquele mesmo ano eles tiveram que ensaiar em maio para mais uma turnê americana que iria acontecer no segundo semestre, o Keith Richards, ele praticamente tinha que ser carregado do hotel para o carro, do carro para o estúdio, do estúdio para o carro, do carro para o hotel. Ele estava no estado deplorável, a ponto, inclusive, dos promotores dessa turnê dos Stones colocarem cláusulas nos contratos que exigiam que o Keith Richards estivesse limpo. E foi exatamente isso que fez com que ele voltasse a fazer aquela terapia dos eletrochoques, só que por conta própria, meio que escondido na casa onde ele estava momentaneamente hospedado, cara, da casa que era do casal Mick Jagger e Jerry Hall. Imagina, cara. Então quando o casal saía, ele aproveitava e fazia ele mesmo ter o eletrochoque ali. E acabou dando certo. Só que por um outro lado, cara, ele acabou bebendo muito mais do que o normal e passou a turnê inteira num porre inacreditável. Foi exatamente nessa época que o casamento dele com a Anitta Pallenberg, que era mais drogada do que ele, definitivamente acabou. E aí o Keith Richards acabou se mudando para Los Angeles, junto com o Ron Wood. E os dois passaram a morar juntos e ter como traficante pessoal a mesma dealer, vamos dizer assim, né? A mesma traficante do John Belushi, que era uma tal de Cat Smith. Os caras continuaram na esbórnia. Foi então que em outubro o Keith Richards retornou para Toronto para ouvir a sentença final. Inacreditavelmente, aconteceram uma série de fatos que acabaram salvando a vida do Keith Richards. Por exemplo, o policial que tinha dado voz de prisão a ele, lá no hotel, acabou morrendo num acidente de carro antes de testemunhar contra ele. O juiz do caso, o juiz chamado Lloyd Graburn, ele não aceitou várias evidências mal colhidas pela polícia canadense. Ele encontrou sérios erros na apresentação da acusação por parte da promotoria, e ele indeferiu a acusação de tráfico. Como o Keith havia se declarado culpado de posse de cocaína, o juiz condenou o guitarrista a 1 ano de prisão, e aliás essa pena ela foi suspensa dias depois. E o que foi determinante, cara, foi a inacreditável influência de uma fã da banda, uma garota cega chamada Rita, que anos mais tarde se descobriu que era a própria sobrinha do juiz, que contou a história dela pro tio, né, falando que o Keith Richards sempre ajudou ela quando os Stones iam fazer show no Canadá, que ele sempre tinha tratado ela como um cavalheiro, inclusive providenciando acomodações especiais para ela, pagando um monte de coisas. Cara, ela foi tão convincente, cara, que o juiz, que, né, a gente soube depois que era o tio dela, incluiu na sentença uma obrigatoriedade do Keith Richards tocar num evento beneficente para o Instituto dos Cegos do Canadá, como parte da sentença, cara. Olha que sorte o cara deu, bicho. E em toda essa confusão, cara, o Keith Richards gastou 3 milhões de dólares, uma fortuna absurda na época. Mas, mesmo assim, ele não escondeu o alívio público quando ele se viu livre da cadeia. Ele ia passar longuíssimos anos na cadeia. E a vida dele retomou, inclusive a convivência dele com a banda, e a história seguiu. Uma outra hora eu vou contar algumas outras histórias dos Stones que vieram depois disso. Mas enfim, essa então foi a história que eu contei para vocês do dia em que os Rolling Stones terminaram. A banda acabou. Poucos dias? Ok, mas acabou. Espero que você tenha gostado.
Coloca aqui nos comentários o que você achou dessa história, o que você acha de toda essa confusão que o Keith Richards sempre se meteu. E, evidentemente, que você vai fazer sua inscrição aqui no canal e também vai clicar aqui embaixo em Seja Membro, aqui na descrição, para que você se torne sócio do nosso exclusivíssimo Clube de Membros VIP, tá bom? Então, um abraço, saúde para você, para sua família e para seus amigos e até a próxima.